para a nossa segunda parte, que eu vou conversar um pouquinho. Juro que eu não vou me alongar, eu só queria chamar a atenção para alguns termos em relação a currículo, em relação a PPP, que a gente tem discutido, né, ao longo desse tempo, para dar uma contribuição e finalizando aí o módulo 2, porque no módulo 3 nós vamos nos encontrar com as coordenadorias, com as subsecretarias da nossa rede. Então, a ideia, né, primeira, era trazer lá no primeiro módulo um acolhimento, onde a gente pudesse se sentir à vontade nesse curso, falar dos nossos sentimentos. Depois a gente partiu para uma parte mais, digamos, teórica, né, da gente saber o que tem se estudado, o que tem se falado por aí na academia sobre a gestão democrática e os elementos que a compõem. E agora, então, no módulo 3, o objetivo é que vocês reconheçam, né, tudo aquilo que a gente estudou nas coordenadorias e subsecretarias da nossa SME, do nosso sistema de ensino. Então, a partir de semana que vem, nós teremos os encontros, a nossa subsecretária Miriam, a nossa subsecretária Iracema, nossa Sônia Pegoral e todos os chefes das coordenadorias. Tá? Kate, você consegue passar a minha apresentação, por favor? Que eu estava dando eco, eu saí desligando tudo aqui. Só um minutinho que eu estou... Quer que eu te mande de novo? Não, já abri. Porque tu começou a dar eco, eu achei que fosse interferência de alguma coisa, que aí eu também não sou Kate para explicar, mas saí desligando tudo. Então, vamos lá. Eu trouxe a perspectiva de currículo e PPP para vocês como uma ferramenta para a gestão democrática. Então, o meu objetivo aqui não é definir ou trazer grandes contribuições assim aprofundadas teoricamente, né? Mas, obviamente, se vocês se interessarem pelo tema, eu atualmente estou estudando isso, como eu falei aqui para uma colega, né, que não vou desistir do mestrado, eu fiquei muitos anos, muito mesmo, para conseguir aí entrar no mestrado que me empolgasse, né? E atualmente eu estou na linha de pesquisa de currículo aqui da UERJ Maracanã. Então, eu estou estudando sobre esse assunto e trouxe um pouco aí, só de algumas palavras que a gente escuta comumente, só para a gente se situar um pouquinho. Pode passar, Kate, por favor. Então, eu trago para vocês aí, num diagrama, né, o currículo e o PPP como ferramenta de gestão democrática, como possibilidade de direcionamento, de objetivos, mas que são flexíveis, para a gente também não achar que quando a gente tem um currículo muito bem escrito, ou um PPP muito bem direcionado, eles são um fim em si mesmos, né? E não são. Eles precisam ter objetivos flexíveis, porque ninguém aqui imaginou ano passado que quando a gente terminou de fazer o PPP em março, literalmente uma semana depois, literalmente, porque a data de entrega, eu sou a P, estava na escola, foi numa semana, na semana seguinte, tudo foi redimensionado, né? Elaborados os 2 documentos de forma coletiva, é uma construção e uma reconstrução, então a avaliação é constante, são documentos que orientam e organizam as ações. Então, organiza, né? Dão ali um direcionamento, um caminho, que cabem os nossos sonhos, como disse a Ana Carolina, que cabem as nossas perguntas, enfim. Pedagógicos, administrativas e financeiras. Pode passar, Kate, por favor. Ficou pequeno, mas o objetivo aqui é só trazer para vocês uma discussão de currículo e se é possível defini-lo. Nós temos aí agora algumas correntes, digamos assim, alguns pensadores que não estão definindo mais currículo em si, né? Então, eu trouxe para vocês 3 perspectivas, depois eu tenho a referência, tá, de um trabalho que eu peguei para vocês,
das teorias que a gente chama de como seria o currículo para as teorias tradicionais. E aí vocês vão ver que muitos de nós fomos formados assim também, que o currículo era uma organização fechada de conteúdo, a gente ainda chamava aqui nessa época de grade curricular, que era uma concepção muito encarcerada, né? A gente hoje em dia usa a terminologia de matriz, porque eu acredito que as palavras têm poder. Então, quando a gente fala, né, a grade curricular, a gente encarcera muito aquilo que a gente está disposto a flexibilizar e a dar conta nos cotidianos, né? Então, aqui nas teorias tradicionais, o currículo realmente era um conjunto de procedimentos, métodos e técnicas. Quem fez aí o normal na década de 80, 90, como eu, a gente aprendeu a fazer o planejamento naquele quadrinho que a gente colocava até ali quantas vezes a gente ia respirar, né? Então, era uma concepção ainda muito pragmática, né? E aí, com os estudos da nova sociologia, a gente começa a ter aí também uma análise sobre as teorias críticas do currículo, que currículo é um instrumento que vincula ideologia, e a gente vai começar a discutir poder, os interesses da classe dominante, estamos ensinando para quem, a serviço de quem, né? E a gente já pensa como um currículo como um instrumento que contribui para a desigualdade social, né? E aí a gente quer ter uma nova concepção de mundo, a gente quer a educação libertadora, emancipatória, né? Todas essas formações e pensamentos que aí quem vai se formar na década de 90, 2000, a gente tem muito arraigado, né? Que é o pensamento crítico, a teoria crítica. Então, a teoria crítica ela traz concepções do marxismo, da fenomenologia, há discussões entre, como eu já disse, currículo e poder. E uma questão que vale ser pontuada é que quando a gente fala que a teoria crítica ela quer, né, desenvolver o pensamento crítico, a gente esquece que a teoria crítica ela está ligada ao que Jung chamava de conhecimento poderoso. Então, ela também é centrada no conteúdo, aquele conteúdo importante, passado, né, através das gerações, e que tanto a classe dominante quanto a classe dos dominados, eles deveriam aprender para terem as mesmas possibilidades. Então, aí também a gente ainda não se desprende do conteúdo em si, né? Às vezes a gente tende a pensar isso, que é pensamento crítico, é emancipação, os conteúdos estão legados a um segundo plano, mas não é. E aí a gente começa a ter os estudos sobre teorias pós-críticas, né? Já colocando uma questão cultural, uma questão de identidade. E aí é importante a gente falar dessa palavrinha pós, porque ainda que a gente... Eu trouxe um quadro para vocês que ela veio depois dos pós-críticas. Claro, Flávia, se é pós, vem depois. Mas a gente explica depois por uma questão didática, para ficar claro. Mas, na verdade, esse pós ele é uma problematização. Então, esses estudos pós-críticos, eles começam problematizando o que a teoria crítica trouxe. É desse jeito mesmo? E a questão cultural? E o hibridismo? Né? Então, são termos aí que vocês vão ouvindo, mas é importante ter na cabeça que esse pós, ele implica problematizar o movimento, e não uma superação do movimento. O pós não está superando, ele está discutindo todas as concepções, né, pelas teorias que as teorias críticas trouxeram para a gente. E aí eu trouxe esse livro que é muito importante para quem quiser se aprofundar em currículo, que é esse aqui, né, das teorias
de currículo da Lopes e Macedo, em que ela diz que cada nova definição de currículo, né, não é apenas uma nova forma de descrever o objeto currículo, mas parte de um argumento mais amplo, na qual a definição se insere, se posiciona, são os nossos sentidos, é a significação que a gente está dando para ele. Tá? Eu queria só chamar a atenção para essas questões de teorias críticas e pós-críticas. Por favor, Kate. Não vou ler ele todo, mas depois a gente vai disponibilizar esse PowerPoint, vocês vão poder ver com atenção quais são os papéis dos atores sociais nas correntes teóricas de currículo, e aí foi feito com base no livro do Tomás Tadeu da Silva, Documento de Identidade, que foi aí um livro bastante conhecido, para a gente entender mais ou menos o movimento, mais ou menos não, dá para entender bastante o movimento de currículo aí no Brasil. Né? Então, eu vou pegar, deixa eu escolher aqui o papel da escola. Nas teorias tradicionais, preparar para o mercado de trabalho, desenvolver habilidades e competências, vejam que esse termo não é novo, não veio com a BNCC, e disciplinar. Com as teorias críticas, ainda faz parte do nosso vocabulário, dos nossos documentos, das nossas propostas, dos nossos PPPs, aposto. Não preciso nem ler todos os PPPs de todas as escolas, mas nós ainda bebemos muito dessa fonte aqui, né? Emancipar, mostrar as desigualdades existentes, oferecer oportunidade, constituir-se como espaço de interação, constituir-se como espaço de democracia. E aí as pós-críticas, ela vai dizer que o papel da escola é influenciar na construção da subjetividade, propor espaços de reflexões sobre políticas, lutas e desafios, construir espaços de diálogo sobre diversidade e desigualdade. Vocês veem que os papéis eles vão se orientando de acordo com as teorias trabalhadas. Então, quando a gente pega um PPP e fala assim, esse PPP está mais voltado para a teoria crítica, é porque a gente leu lá, formação do cidadão, possibilitar o pensamento crítico, para transformar a realidade, são todas, são concepções que a gente bebe na teoria crítica. E aí a gente vai ter o papel dos educadores e o papel dos alunos, né? Vou deixar para vocês e a gente conversa mais sobre isso. Pode passar, Kate, por favor. E aí eu trouxe para vocês o que nós temos como documentos norteadores aqui em Duque de Caxias, né? São os pressupostos teóricos, aqueles de 2002, a proposta pedagógica de 2004, temos a proposta da educação infantil de 2012, e temos a reestruturação curricular, que a gente não chamou ainda de volume, né, porque nós não sabemos quantos teremos, mas nós temos aquele primeiro documento já publicado, né, com algumas concepções teóricas, conceituais do movimento até agora. Pode passar, Kate, por favor. Só para vocês lembrarem, pressupostos teóricos, volume 1, né, que traz todo a apresentação do que vai ser o caminho percorrido pela proposta pedagógica, né, como é que entende o sujeito, a cultura, como é que entende a criança, o adolescente, e a aprendizagem e os educadores que permearão a proposta pedagógica. Pode passar, Kate, por favor. Na proposta pedagógica, no volume 2, vocês conhecem bem, eu trouxe só para ilustrar, que a gente tem os eixos estruturadores e as 3 áreas curriculares, né? Pode passar, Kate. Então, nos pressupostos teóricos, como embasamento, nós temos Freinet, Vallon, Piaget, Freire e Vygotsky. E na proposta, nós temos Morin, com os 7 saberes, o Celso Vasconcelos falando de planejamento, PPP, e um pouco também sobre a metodologia de projeto,
o Nilbo Ribeiro Nogueira, de Pedagogias de Projeto, mais propriamente dita, a Ivani Fazenda, sobre interdisciplinaridade, e o Antônio Zabala, com os tipos de conhecimento, procedimental, conceitual e atitudinal. Pode passar, Kate. E aí vem todo o movimento de reestruturação curricular que vocês acompanharam, né? Que primeiro foi formada uma comissão, depois nós começamos com aqueles GEs, né, iniciais, que vocês fizeram, os GEs, cada um em sua escola, houve a compilação dos dados, depois nós levamos para os polos de novo para discutir, depois nós tivemos a participação da FEBEF, ela sai e um tempo depois entra a Rural, tivemos aquelas lives como formação, tivemos muitos materiais, né, textos, enfim. Pode passar, Kate, por favor. Só um breve... Eu coloquei aí para depois vocês terem um material de consulta, né, por isso que eu coloquei, mas eu não costumo ler tudo exatamente, não, mas depois vocês vão ter isso disponibilizado. E aí, a primeira etapa, conseguimos ter como meta, que foi o texto introdutório, né, a série de lives sobre o currículo, e os objetivos de ensino e a estrutura de matriz, a gente chegou a discutir, mas isso vai ficar para um outro momento. Não esquecendo que a proposta curricular de educação infantil é mais nova, é de 2012, então alguns ajustes serão necessários, mas ela é mais nova. E a SEJA tem, né, Educação de Jovens e Adultos, ela tem as orientações pedagógicas que foram escritas coletivamente, se eu não me engano, entre 2016 e 2017. Foi finalizada em 2017, foi uma construção coletiva, e ela está lá esperando o momento certo para dialogar com toda essa proposta curricular que a gente ainda vai desenvolver. Pode passar, Kate, por favor. E aí eu trouxe para vocês os elementos desse texto número 1, para a gente identificar que ele, pelo tempo, não vai dar para a gente abrir esse diálogo, né? Mas a minha ideia seria da gente conversar alguns elementos que a gente já consegue ver sobre teorias críticas e as teorias pós-críticas, porque a gente não precisa ter um documento que é uma coisa ou outra, nem é desejável, né? Porque a nossa rede aí tão grande, a gente viu relatos da escola de campo, viu relatos das escolas de primeiro distrito, segundo distrito, enfim. Então, não é desejoso. As nossas concepções, nossos desejos, eles passam, né, por várias teorias, digamos assim. Então, na medida que a gente ainda tem, eu queria que vocês olhassem ali o quadradinho que está o número 6, né, Concepções Pedagógicas na Rede Municipal de Duque de Caxias. Ó. Conhecimento escolar, os saberes contextualizados. A gente pode localizar aí tanto as teorias críticas quanto as pós, né? Conhecimento e diálogo, a presença do sócio-interacionismo. Ainda aí a gente já vai, quando a gente fala de sócio-interacionismo, a gente faz uma alusão, sobretudo, a Vygotsky, e aí a gente já sabe que a gente está aí muito pautado na teoria crítica, né? Escola, experiência e busca da autonomia na sociedade de classe, as concepções de rede e as teorias críticas. Continuando, porque as escolas falaram muito, né, sobre essa questão da emancipação e da formação do pensamento crítico. E sinalizaram também que os conteúdos se prestariam a isso, né? A essa equidade. Então, isso é teoria crítica. Isso é conhecimento poderoso do Yang, que eu já tinha falado anteriormente. E aí a gente vem o 6.4, diversidade cultural, poder, multiculturalismo, aproximação com as teorias pós-críticas. Por que uma aproximação? Porque a gente está nesse movimento
de tentar entender as culturas, de tentar entender a realidade dos nossos alunos e de que forma isso vai fazer parte do nosso currículo. Essa presença foi tão grande nos apontamentos das escolas e depois na consulta pública, que isso gerou o número 4. O número 4, originalmente, não fazia parte da construção do texto, mas após as discussões nas lives, olha que interessante, como Leane já falou da formação, e as outras colegas, né, que eu estou ruim de nome, mas a Aline, que falou da formação, né, como se foi importante de observar que após um movimento de lives, de discussões de GEs dentro das escolas de vocês, um novo tópico surgiu, que foi ali o número 4, relações étnico-raciais e educação antirracista. Foi um pedido da rede, né? E a gente entende por quê. Nossa rede recebeu muito refugiado, nossa rede tem quilombola, tem indígenas, né? Somos também uma categoria, e a gente tem aí depois os dados nesse texto, que trabalhamos e lutamos, né, em função dessas pautas. Então, esse número 4 surge depois. Por favor, Kate. E aí a gente tem a BNCC, gente. A gente ainda, enquanto rede, não se aprofundou e discutiu, né, sobre a BNCC, e aí você vai achar várias publicações, é obrigatória, não é obrigatória, até que ponto ela é obrigatória, até que ponto eu posso resistir a ela, eu quero resistir a ela, né? Eu acho que esse estudo sobre a BNCC ela precisa ser aprofundado, porque não é uma questão só de quero, não quero, gostei, não gostei, né? É uma questão de projeto, é uma questão de pensamento, de direcionamento do que a gente quer fazer com essas informações que foram dadas pela BNCC. Então, eu deixo ali, apesar dela no texto dela ter traços de diretrizes, dela dizer que não é um fim em si mesma, que ela não é currículo, ela vai fazer parte do currículo, né? Então, eu deixo ali em vermelho algumas reflexões para a gente fazer no momento aí, né? Queremos esse plano político, precisamos dele, o Brasil cabe em uma base comum. Será que é a solução, a resolução para os nossos problemas educacionais? Né? Então, a gente tem que pensar nessas questões quando a gente estiver falando e pensando e refletindo sobre a BNCC, porque a parte lá de conteúdos progressivos que a BNCC traz não é nenhuma novidade para a gente. A própria terminologia de habilidades e competências já era um conceito trabalhado no PCN. O que mudou? Né? Qual foi o projeto político que mudou agora para a gente ter essa base, mesmo ela sendo uma questão legal? Né? Então, vale a gente pensar nessas questões. Pode passar, Kate, por favor. Já estou indicando aí no fim. Então, o projeto político-pedagógico ele vai estar, obviamente, ligado, né, como eu já tinha mostrado anteriormente, a essa construção do currículo. Esse projeto é a chance que a escola tem de mostrar o que ela quer fazer, mesmo que ela tenha uma orientação de um sistema de ensino, como o municipal, por exemplo. Né? Então, ele é um projeto porque ele tem propostas de ações concretas para um período, né? Lembrando que a gente faz no início do ano, mas ele vai tendo outras articulações, outros anexos. Ele é político, porque a escola é um espaço de formação do sujeito, e é pedagógico, porque ele vai estar organizando aí as nossas atividades e os nossos projetos. E aí tem uma definição, uma fala da Veiga que eu gosto, eu coloquei aí. Ele busca um rumo e uma direção. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado no compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. E aí eu já vou logo puxar aí que também
tem o seu pezinho na teoria crítica, né? Mas ele tem uma intencionalidade, mas eu escuto às vezes assim, o PPP fica engavetado. Ele não fica, porque a gente começa com as metas que a gente definiu ali no início do ano e a gente consegue ir anexando e modificando ele ao longo do ano. Muda-se até a meta, né? Ano passado eu dei o exemplo da pandemia, nós modificamos o nosso PPP depois, não foi? Pode passar, Kate, por favor. Então, o PPP, para quem, para quê? Ele tem os seus princípios norteadores, que vocês conhecem, que a gente discutiu ao longo do módulo 2, de valorização, de qualidade, de igualdade, liberdade. E quando a gente constrói, a gente precisa atentar para alguns elementos. Então, nas finalidades, a gente tem aí a questão legal. Aí vem o supervisor e pede, né? Gente, adequar o PPP, colocar a portaria tal. Não é à toa, é porque o PPP ele baliza as nossas ações. E nós precisamos também estar em consonância com a questão legal, né? Questão cultural, política, social, humanística. Aí vocês sabem que vocês fazem aquela estrutura da organização, vocês apontam aí o direcionamento do currículo que vocês estão seguindo, o tempo escolar, o plano de ação e todo aí aquele anexo que vocês já fazem alguns projetos para o ano, né? E a avaliação. Por favor, Kate. Nós temos esse livrinho, quem é antigo na rede, eu já entrei depois, mas eu pedi emprestado para trazer para vocês e vou devolver para a escola. Que é esse livrinho, né? Com as diretrizes da construção coletiva. Então, a rede de Caxias ela tem uma diretriz, né? Ele conversa um pouco, é um livrinho bem, bem agradável sobre essa construção. Lembrando que esse livro foi feito à época da nossa proposta, então ela tem aí o pé, a mão, todo na teoria crítica, né? Quando discute que escola quer formar, que educação deseja oferecer, tem esse livrinho, né? Você sabe o ano, Rosicler, desse livrinho? Eu não achei o ano. Depois, se você tiver, porque nele eu não achei o ano. Mas eu imagino que tenha sido 2004, né? 2005. Por favor, Kate. E aí eu proponho aí algumas perguntas. 2002? Não, ele não é de antes, porque ele veio para complementar ali pode ser que seja de antes. Vamos, depois eu vou descobrir aí essa data. Para não engavetarmos o PPP. É verdade. Estamos oportunizando momentos coletivos de reflexão para a construção do PPP? O PPP reflete, quando você lê o PPP, você vê a identidade da escola, você consegue ver que aquilo tudo que vocês estão fazendo está pelo menos, né, não é tudo, né, é um exagero, mas em linhas gerais é isso que está acontecendo na escola? No plano de ação da escola, há metas e estratégias que auxiliam no trabalho? Porque às vezes a gente coloca umas metas assim, né? A gente fica ansioso, aí coloca aumentar em 15% o índice de reprovação, de retenção. E 15% é muita coisa, né? Então a gente tem que também pensar e avaliar até onde a nossa perna alcança, né? Há uma coerência entre o que é descrito no PPP, a prática realizada na sala de aula e a gestão da escola? O PPP construído ou reformulado com a participação de todos os segmentos, eu escrevi errado, hein? Tá certo. Da escola? Pode passar, Kate, por favor. Não, tá certo. Última tela, hein? Não, última são as referências.
Para que precisamos saber de tudo isso? Né? Por que a gente fica pensando no papel, na construção do papel? Eu, pessoalmente, penso que a gente tem que se habituar a registrar tudo. A gente não tem aquele livro lá de registro dos turnos, né? Normalmente para os dirigentes conversarem, colocarem ali os recados importantes. Eu acho que a gente tem que ter o hábito de registrar, até porque a nossa história, a nossa construção da nossa identidade, da nossa trajetória, né? Mas, além disso, para que precisamos saber de tudo isso? Para a gente pensar no nosso planejamento. Os estudantes estão produzindo conhecimento mediante os saberes, conhecimentos trabalhados. E aí é que eu vou fazer uma vírgula, eu não uso a palavra conteúdo, tá? Eu uso saberes, conhecimentos trabalhados, porque eu tenho o meu pezinho na teoria pós-crítica. Então, eu não fico centrada somente no conteúdo. Eu tenho um entendimento de que o conhecimento é muito maior do que o conteúdo. A nossa proposta pedagógica de 2004 também traz essa concepção quando ela fala da tipologia dos conhecimentos, né? Então, eu sempre uso saberes, conhecimentos. Para pensarmos nos nossos estudantes, esses elaboram questionamentos em torno dos saberes e dos conhecimentos fomentados em sala de aula? Qual a metodologia executada para esse sentido? Porque a gente quer o cidadão crítico, mas às vezes a gente não deixa nem ele perguntar, né? Às vezes a gente ainda está lá com uma prática e é que eu não estou criticando prática pedagógica, eu acho que o professor ele sabe sim o que ele está fazendo dentro de sala de aula. Você pode não concordar com aquela prática naquele momento, por algum motivo, por um entendimento seu, porque você faz de uma forma diferente, mas se eu acordei no meu PPP, junto com o meu grupo, que eu quero estudantes que dialoguem, eu tenho que proporcionar momentos onde isso aconteça, como a colega falou, né, a Elisandra, né? Tem a construção do conselho escolar, do Grêmio, do conselho de classe, a gente tem que começar a dar voz para os alunos, então esses momentos precisam ser enfatizados, né? Para pensarmos na possibilidade da integração curricular com nossos colegas na escola. Quais os componentes que conversam com os saberes, conhecimentos abordados no meu planejamento? E para pensarmos na construção de um processo de gestão democrática, compreendendo os processos de organização e de participação de todos. Acho que a última já são as referências. Kate, por favor. Isso. E aí eu coloquei o que eu usei para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa construção. Tenho muito material também, para quem se interessar, é só me procurar. Eu sei que são dois... Obrigada, Kate, terminou. Eu sei que são dois temas assim que a gente, a princípio, poderia até ficar mais tempo conversando, mas eu achei importante trazer, nem que fosse assim rapidamente, só porque a gente, quando constrói o PPP, quando pensa em currículo, a gente fica falando muito de teorias críticas, pós-críticas, e essas palavras caem aí no nosso vocabulário, e a gente sabe sim o que a gente está fazendo. Eu acredito que a gente saiba o que a gente está fazendo dentro das escolas, sabe? A gente produz muito conhecimento, como a Eliane falou muito bem, a gente produz muita coisa dentro da escola, a gente produz muito conhecimento. Não saber que teoria ele se encaixa, digamos assim, é o de menos. A gente consegue estudar, consegue fazer as alusões, consegue ter aí as nossas vontades, nossos desejos contemplados, né? Então, eu trouxe para vocês esses temas, mas a gente pode depois ver aí um outro momento, não sei qual, porque a gente já está aí com a agenda lotada, para discutir mais um pouquinho sobre isso. Obrigada. Acho que é a nossa vez de falar. De falar muito obrigada, Flávia. Foi lindo. Foi lindo.
Então, Né? quem O que quiser... Isso. Ah, aqui, olha só os comentários, Flávia. Foi uma Ai, aula. não, vamos colocar lá na plataforma, né, Kate? Eu estou organizando agora. Já estou botando agora porque depois eu esqueço. Eu fiz assim, bem resumido mesmo, né? Porque esse assunto está longe de ser esgotado, mas só para a gente ter aí uma ideia Excelente. do que a gente está falando aí tanto, né? De pós-crítica, crítica e o que. E aí a gente tem os outros pós todos, né, gente? Estruturalismo, pós-estruturalismo, modernidade, pós-moderno, decolonialismo, aí a gente, nesse mundão, meu Deus, tem um monte aí de coisas para a gente tomar aí os nossos direcionamentos. Mas no momento, assim, eu acho que isso que vai mais povoar nossos estudos aí. Nossa, foi uma batida, hein? 5 horas já. Começamos 2h30. A Glace tinha um recado. Cadê Glace? Eu não sei nem se ela está aqui. A Glace tinha um recado. Estou aqui, gente. Ah. Boa tarde. Estava aqui acompanhando as apresentações. Tudo lindo, né? Aline, Leane, Esther, Ana Carolina, Elisandra. Muito bacana, gente. Só estou passando aqui para parabenizar vocês e também para dar um recadinho sobre o Rio Mais Alfabetizado. Não sei se vocês já receberam a ligação aí da equipe aqui da Sala Paulo Freire. Estamos na última semana de inscrições do programa Rio Mais Alfabetizado. É um curso de extensão que será certificado pela UERJ. É um curso bem bacana, um curso de 180 horas, de 6 meses de duração. Então, a gente está pedindo vocês que divulguem aí nas escolas. A gente teve um levantamento quantitativo em julho, não sei se vocês lembram, que vocês encaminharam para a gente os possíveis, né, professores, possíveis candidatos para essa formação, e agora chegou o edital para inscrição nessa formação. Então, a gente precisa muito aí da ajuda de vocês, divulgando entre os professores alfabetizadores das escolas. A novidade é que a EJA também vai poder participar, então quem tem etapa 1 da EJA pode participar também. Aula extra pode participar. Só PSS que não pode, tá? Então, hoje eu vou até a gente vai mandar um e-mail para a escola com todas essas dúvidas, que de vez em quando alguém liga perguntando: PSS pode, né? Aula extra pode, então aula extra pode, sendo servidor da rede pode, tá? PSS que não pode, e também os orientadores pedagógicos podem participar também, tá? Então, a gente vai mandar um e-mail hoje esclarecendo todas essas dúvidas, então não deixem de divulgar nas escolas. A gente pede para vocês mandarem um print da inscrição para a gente, tá? Caso um professor tenha feito a sua inscrição, pede para ele printar a tela e mandar, porque a Sala Paulo Freire depois vai validar, junto ao Estado, todas as inscrições, tá bom? Então, assim, a nossa equipe está ligando aí para todo mundo essa semana, para os diretores, para reforçar essa divulgação do programa Rio Mais Alfabetizado. Tá bom, gente? É isso, meninas. Obrigada aí pelo espaço. Sim, como saber quem já se inscreveu pela escola? Por enquanto, não. Tá? Quem perguntou? Deixa eu ver aqui no chat. Jane, tem algum tempo que vocês divulgaram. Então, a gente não tem como saber, a gente já tem a quantidade de pessoas, mas a gente não sabe quem se inscreveu. Por isso que a gente está pedindo a vocês, para o professor que se inscreveu, vocês pedirem ele para enviar um print para a gente, tá? Então, vocês conversem com os professores das escolas para saber quem se inscreveu, porque a gente precisa desse comprovante de inscrição, até para a gente fazer esse levantamento de quem está inscrito ou não. Tá bom? Respondi, Jane? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom.
Obrigada aí, meninas. Tem aqui a Esther pedindo o link de presença. Enviar para onde o print? Para o e-mail da Sala Paulo Freire. Tá bom? Tá, Rosicléia? Como tem acesso a esse comprovante? No ato, né, da inscrição? No ato da inscrição é gerado um comprovante. Rosicléia, no ato da inscrição tem um. Eles mandam, tá? É uma confirmaçãozinha, assim, confirmada a inscrição. Isso. Aí é só printar essa tela e mandar pra gente o print. Tá bom? Ah, então, pede ela para mandar o print, Rosicléia, tá bom? Obrigada, meninas. Lembrando que semana que vem a gente está num novo horário, né? 2 horas. Sala Paulo Freire. O Glace? Oi, querida. Só uma coisa. Oi, meu nome é Jane, eu que perguntei. Oi, Jane. Tudo bem? É porque minha diretora está falando no meu computador. Aí por isso que aparece a mim. Me diz uma coisa. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa inscrição já assim que vocês lançaram. Eu sou AP, eu não sou professora. Só que eu não lembro de ter pego nada, nenhuma confirmação. Eu tenho como resgatar isso? Você fez quando? Olha só, a gente teve 2 etapas. A gente teve uma etapa lá em julho, que foi o levantamento de quem gostaria de participar. Aquilo não foi inscrição, foi só um levantamento. Agora que é a inscrição. Então foi isso que eu tive acesso, então. Então você tem que eu lembro que foi bastante tempo. Isso, então você tem que realizar a inscrição agora. Aí vocês mandaram e-mail para a escola? Mandamos, é o ofício 1840. Tá bom então. É porque Tá eu tô sem bom? celular. Tá bom, obrigada. Falou. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode falar, ou então a gente vai encerrando. Eu adorei, gente. A tarde foi ótima, nem vi passar. Foi muito boa. Então, boa tarde. Estou vendo as pessoas saindo já. Um abraço, boa tarde, também amei. Obrigada. Obrigada, tá, gente? Né? Parabéns. Parabéns a todos. Boa tarde.